Boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez para dar prosseguimento ao estudo sobre a obsessão. E hoje teremos o nosso quarto módulo, higienização do pensamento. E para dar início ao nosso estudo, vamos começar higienizando a nossa casa, o nosso pensamento, a nossa energia em torno de nós, através da oração musicada. Que possamos estar numa posição confortável, com os olhos fechados ou não, mas que possamos sentir em nós a música, para que ela nos harmonize. Aos nossos corações, quando a luz descendo sobre nós, quanta luz, e assim, com este envolvimento desta luz que se derrama sobre nós neste momento, pedimos permissão à espiritualidade superior da nossa casa, os mentores Erasto e Amália, para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. E agora vamos falar sobre higienização do pensamento, sendo este o nosso quarto módulo. Já falamos, se vocês lembram, sobre o que é obsessão, já falamos sobre causas da obsessão, falamos terapêutica da obsessão e agora vamos falar sobre o quarto, higienização do pensamento, que é a parte que nos cabe. É a parte que faremos acontecer. A espiritualidade já nos explicou o que é a obsessão, quais são suas causas, como é que a gente pode tratar. E agora ela vem nos ensinar como podemos higienizar, limpar o pensamento. Que esta parte cabe a nós. Fazermos essa transformação, essa transmutação dos nossos pensamentos. Mas e o que é o pensamento? Nós nos perguntamos muitas vezes, por que será que eu não consigo? E por que será que eu penso aqui dentro da minha casa e o meu parente, o meu amigo sente lá do outro lado do mundo, da rua? O pensamento é o ato de refletir, de planejar. Ele é uma energia que está imerso dentro do fluido cósmico e universal. E ele se propaga como o som, pelo ar, impulsionado pela nossa vontade. É aí que entra o nosso trabalho. É aí que entra a nossa contribuição. Porque a espiritualidade, os nossos anjos da guarda, os guias espirituais, as casas onde procuramos ajuda, socorro, ela nos orienta. Mas a nossa parte nós teremos que fazer.
Higienizar mesmo, limpar. Como a gente faz a faxina das nossas casas. A gente tira tudo, passa um paninho, não é? Não adianta só passar o pano no chão da casa, não é verdade? Se a gente coloca a cadeira suja, a mesa suja, os livros, não é verdade? A gente tem que limpar tudo. Limpar coisa por coisa, passar o pano, ver o que é que a gente ainda está usando e ver o que é que a gente não utiliza mais. E como essa energia, ela é propagada através da nossa vontade, a gente precisa querer. A gente precisa realmente, dentro de nós, ter esta vontade de melhorar. Quando a espiritualidade chega até os nossos lares, no tratamento que hoje acontece à distância, ela percebe em nós essa vontade. A gente estava esperando, a gente estava tudo arrumadinho, a televisão desligada, a nossa aguinha, a casa em silêncio, tudo limpo, tudo higienizado fisicamente, mas precisamos também fazer essa limpeza mental. Se eu me sento, coloco a minha água, arrumo a minha mesa, arrumo a minha cama, mas o meu pensamento ainda continua com aquelas emoções de raiva, de inveja, de ciúme, que todos nós temos, não é? Aquelas sombras que a gente já fala tanto, mas que a gente precisa trabalhar. E só com vontade, com firmeza e com disciplina, nós conseguiremos ter êxito nesta tarefa. É uma luta. E não é uma luta só no dia dos tratamentos, que aqui na nossa casa, no Núcleo Espírita Persevere, é às quartas-feiras. Mas é uma luta diária. Ao levantarmos pela manhã, agradecer a Deus por mais um dia de oportunidade. À noite, quando formos dormir, agradecer a Deus por mais um dia que tivemos de trabalho. E durante o dia, vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Se nós somos pensamentos, a nossa noite, o nosso sono, ele vai ser de acordo com o dia que passamos, não é verdade? Se a gente vem no dia, na atividade, brigando com todo mundo, brigando com o motorista, brigando no trânsito, brigando quando chega no trabalho, quem chegou atrasada, quem não chegou, só tomando conta da vida das pessoas e não tomando conta de nós, dos nossos pensamentos, como poderemos ter um sono tranquilo, de paz? Então, essa higienização é realmente a limpeza. É o que a espiritualidade espera que nós possamos fazer dentro da nossa tarefa. Ah, Anabela, mas eu não consigo, eu tenho que tomar remédio para dormir, eu tenho que tomar um chazinho. Sim, ajuda, não deixe de fazer isso. Tomar seu chá, tomar seu remedinho para poder dormir, não deixe de fazer. Mas procure também fazer a sua limpeza, fazer a sua disciplina, trocar o pensamento negativo pelo positivo, transmutar, transformar. Nós já aprendemos aqui no Núcleo Espírita Persevere que nós somos influenciados pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelos nossos desafetos, mas também somos influenciados pelas nossas más inclinações, por aquilo que já carregamos ao longo de vidas pregressas e outras reencarnações. E essas ideias, essas vivências, essas reencarnações, essas personalidades, elas também nos influenciam agora. Então, nós precisamos estar atentos para que possamos identificar o que estamos exteriorizando, que está saindo do nosso íntimo para o outro. Nós precisamos identificar o que nós estamos exteriorizando, saindo do nosso íntimo para nós mesmos, não é? Porque quando nós emitimos um pensamento que ele tem muita força, o primeiro a ser atingido por ele somos nós mesmos. Nós próprios recebemos a primeira carga de energia do nosso pensamento. Tudo aquilo que nós emitimos para o universo, ele reverbera para nós e para os outros. E muitas vezes
nós nos lembramos de alguém que está longe, mas o nosso pensamento cheio de vontade de rever, de conversar, de abraçar, essa vontade de forma positiva chega até o outro. E quando a gente menos espera, o outro nos faz uma ligação. O outro chega na nossa porta e diz: pensei em você neste momento. Não é? Foi o nosso pensamento que enviou a mensagem através da nossa vontade de querer ver, de querer falar. E o outro também estava receptivo e nos enviou de volta a sua resposta. E da mesma forma, negativamente, a vontade tem esta mesma força. Quando estamos com raiva de alguém, quando estamos tristes com alguém, magoados, esta vontade inconsciente de vingança, de desafeto, ela também atinge o outro. E o outro retorna para nós a mesma energia. Por isso que necessitamos aprender, trocar, transmutar esses pensamentos de negativos para positivos. E quase sempre acontece de nós termos pensamentos negativos em relação a alguém ou a nós próprios. Quantas e quantas vezes nós nos boicotamos? Quantas e quantas vezes nós achamos que não somos capazes? Quantas e quantas vezes nós nos achamos preteridos? Quantas e quantas vezes nós achamos que as pessoas estão vivendo em função de nós mesmos. E a nossa estima fica baixa. E este pensamento negativo, ele vai reverberando em nossa aura, atingindo o outro e principalmente a nós mesmos. Precisamos nos cuidar, precisamos entender o processo, precisamos nos conhecer para que nós possamos assim continuar o nosso tratamento através da nossa disciplina e que este tratamento ele não vai se resumir a apenas 2 meses ou se aumentar por 4 meses ou por 6 meses, mas o tratamento interior, essa nossa melhora, ela deve ser constante. Então, já falamos da higienização do pensamento, da limpeza dele. Já falamos do pensamento positivo e negativo, que é impulsionado pela vontade e que está no fluido cósmico universal. Eu gosto muito desse exemplo que todas as pessoas, a maioria, dá para nós. Nós estamos mergulhados no aquário e somos os peixinhos nesta água que se chama fluido cósmico universal. E todas as vezes que aqui o peixinho, não é? Ele balança um pouquinho a água, toda a água sente, não é verdade? E as ondas primeiro estão em torno dele, não é verdade? Depois elas vão se propagando. Então, quando nós já aprendemos que podemos emitir, através da nossa vontade, essas ondas, feito quando cai um pingo numa água, né? Quem já viu uma coisa mais gostosa de fazer quando a gente era criança, né? É jogar uma pedrinha e aquelas ondas, elas se formarem. E é muito lúdico. Então, quando a gente faz isso, as nossas energias, sejam elas positivas ou negativas, elas se propagam. Então, se nós já aprendemos isso, vamos então trabalhar, vamos então nos esforçar. Eu acho que é muito o esforço que cada um precisa fazer para que nós possamos emitir boas energias, para que ela, além de nos envolver a nós e a nossa aura, envolver também
aqueles que de nós se aproximam, estejam eles encarnados ou desencarnados, e também atingir a todos que nos cercam. Então, através deste pensamento, nós podemos aprender também que a energia ela pode ser característica da criação, da exteriorização e da projeção. Por quê? Vamos explicar cada um. Vamos explicar um pouquinho da criação. Porque antes de eu emitir o pensamento, eu primeiro crio ele aqui, não é? Se eu pudesse fazer isso, não é? Aí a gente já cria. Ou plasma, a palavra que nós quisermos usar. Criamos o pensamento. Falta agora exteriorizar. E como é que a gente exterioriza? A gente mira o nosso objetivo. Se eu quero passar num concurso e no vestibular, é um pensamento positivo. Aí eu plasmo, já me vendo formada, já me vendo no emprego. Aí já penso ali, pronto, já consegui. Criei o pensamento da vitória, criei o pensamento de que vou passar, de que vou conseguir um emprego e agora eu vou exteriorizar. Aí jogo ele para o universo e projeto. Não é maravilhoso esse processo? Eu achei lindo, não é? Então, se a gente pudesse realmente fazer como de caso pensado, eu vou me sair bem na tarefa. Crio o pensamento. Agora eu vou realizar a tarefa. Aí exteriorizo. E quando eu projeto para o outro, para mim primeiro, está feita a tarefa de forma positiva. Não é maravilhoso? Mas do mesmo fato se dá quando a gente cria o pensamento negativo. Então, quando estamos dentro das nossas casas mentais, que às vezes a gente está sorrindo, mas a nossa casa mental ela está criando ideias, plasmando ideias negativas. Não estou criando que alguém não gosta de mim, que alguém quer me desequilibrar, alguém quer me destruir, eu não sirvo para nada, eu não tenho objetivo, e essas ideias elas vão tomando forma. Elas vão criando em torno de nós. Eu gosto também de dar esse exemplo. Lembra daquele bonequinho que tinha no desenho animado, né? Que ele tinha uma nuvenzinha escura na cabeça, não é verdade? Aqueles pensamentos negativos, que ele era um personagem raivoso. E esses pensamentos, eles criam forma. Então, eu estou ali já macerando esse pensamento, desejando mal, querendo que o outro não se dê bem, porque eu não me dou, então ele também não tem o direito de se dar bem. Eu estou criando essa aura, né, esses pensamentos aqui em torno de mim. Quando eu exteriorizo, eu não sei se vocês pararam já para observar, a pessoa que tem pensamentos negativos, que exterioriza, as feições dela mudam. Elas têm gestos físicos, as mãos agridem, o dedo, o olho chispa, não é? Então, é exteriorização desse pensamento negativo. E quando esta pessoa projeta o pensamento negativo direcionado para o foco, o outro sente. Você se desequilibra primeiro, mas o outro sente. Vai caber ao outro ou não reter essa energia ou diluir para o universo, dependendo da receptividade dele. Mas nós somos os primeiros prejudicados. Então, que nós possamos criar apenas pensamentos positivos. Quando os pensamentos negativos chegarem, porque nós estamos a caminho da luz, ainda não chegamos lá, mas somos caminhantes da luz. Quando os pensamentos negativos chegarem, cabe a nós retirá-los. Porque se a gente se submete a um tratamento, mas espera que a espiritualidade retire os nossos pensamentos negativos, nós não vamos conseguir ter êxito no nosso tratamento. Nós precisamos nos esforçar para tirar esses pensamentos criados. Ah, Anabela, é muito difícil, eu sei que é.
Mas quando a gente vai exteriorizar, a gente também pode parar. Não, eu criei, mas eu não vou enviar. Não quero. Eu preciso, me ajude. Eu criei esse pensamento, eu tirei de mim. Aí se esforça para que ele não exteriorize. E num esforço supremo, que não seja projetado para o outro. Então, quando esse pensamento negativo surgir, que nós possamos trabalhar, não é? Para que ele se transforme, porque depois que criado, é muito mais difícil de ser destruído, mas ele pode ser transformado. Não, vamos agora, não, mas fulano é uma pessoa tão boa, tem isso e isso de positivo, não é? Aí você já vai vendo o lado bom que a pessoa tem, o lado bom que você tem, as suas conquistas. A gente não pode só falar do outro, a gente fala da gente também. As nossas conquistas, eu não consegui fazer isso, mas eu já consegui fazer isso e isso. Então, tudo isso faz parte da higienização do pensamento. Então, já falamos sobre o pensamento, já falamos sobre a característica dele, e agora nós vamos falar dos fenômenos. Como é que se dá esse impulso, não é? Mas já falamos de alguma forma. Ele se dá através da telepatia, ele se dá através da proteção, ele se dá através da influenciação, ele se dá através da perturbação, obsessão e se dá através da cristalização. Da telepatia é a forma como a gente conversa mentalmente com o outro e a espiritualidade também conversa conosco, mente a mente. Muitas vezes a gente recebe uma intuição, não segue, mas recebe. E a gente não capta. A gente recebe essa intuição, a espiritualidade tenta através da nossa própria mente, não consegue. Aí chama um amigo, chama um vizinho, que não sabe da nossa história, mas a espiritualidade precisa que nós estejamos coesos com o divino, com Deus. Aí, por favor, aí pega o pensamento, coloca no amigo, no vizinho, o vizinho vem nos dar o recado. Não é maravilhoso isso? Isto também é influência. Nós não temos só influenciação negativa, nós temos também a influenciação positiva. Aí você para pensar e diz assim, poxa, não é a primeira pessoa que me diz isso. Várias pessoas já me disseram. Então, eu vou parar para ver o que as pessoas estão falando, pessoas diferentes, que não me conhecem muito, mas que disseram a coisa certa para mim. Essa influenciação acontece de forma positiva e negativa. A parte negativa, ela se dá por sugestões sutis, que nada, isso é besteira, uma bobagem dessa, faz, não tem problema não. Né? Quantas e quantas vezes escutamos pessoas nos querer desencaminhar para o caminho negativo e dizendo para nós esta frase, isso é besteira, não tem problema não, faz, é tão pequenininho, mas que é uma forma sutil de influenciação para que nós possamos ceder a esta criação, a esta exteriorização e projeção do pensamento. E quando esta influenciação ela se torna mais presente, aí começa o processo da obsessão. De forma sutil, ela é uma obsessão simples, mas de uma forma de um domínio maior sobre a nossa mente, ela já se dá um processo de uma obsessão complexa, não é? Tornando-se assim, de um pensamento sutil para uma projeção sutil, uma criação sutil, para uma cristalização. Aquela monoideia de que eu assumo diante de mim, para mim, que eu não consigo, eu não posso fazer, eu sou ruim, ninguém me ama, eu não presto para nada. Então, tudo isso são monoideias cristalizadas que precisamos urgentemente nos melhorar, nos transformar e modificar. Muitas vezes a gente não consegue fazer este processo sozinhos. Precisamos de ajuda. Precisamos de um terapeuta.
precisamos de um psicólogo, precisamos de um profissional da área para nos ajudar a melhorar a nossa estima. Porque a higienização do pensamento, ela se dá com a renovação mental, para que aqueles pensamentos que a gente tem, a nossa reforma íntima, ela seja ressignificada, quer dizer, ela tem um novo significado para nós. Eu não consigo, ou eu não conseguia, mas agora eu aprendi a fazer. Eu errei, naquela hora eu falhei, mas agora eu aprendi que eu posso fazer bem melhor do que eu fazia antes. E todo esse processo, muitas vezes, desta limpeza e dessa faxina, a gente precisa da ajuda de alguém, da casa espírita, que nos ajuda a ter uma disciplina no tratamento, aguinha, passe, fluidoterapia, todas as semanas, no mesmo horário. Hoje nós estamos de forma ainda à distância, mas esperamos na nossa casa, com tudo em silêncio, esperando a espiritualidade chegar até os nossos lares, nos esforçando para ter bons pensamentos durante o dia. Então, essa renovação mental faz parte da higienização, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isto sozinho, precisamos de ajuda. E as casas espíritas, elas nos auxiliam até aí a nossa casa, não é? Fazer um evangelho no lar, ensinar a todos nós como fazer um evangelho no lar, porque aí vai também ressignificar, reaprender a nossa conduta dentro da nossa casa e dos nossos familiares. E a vigilância. Oração, já falamos, e a vigilância. É importantíssimo que nós possamos identificar quando estas influenciações sutis estão chegando nos nossos pensamentos. E como é que a gente pode fazer isso? Nos conhecendo melhor. Se eu me conheço, já entrei nesse processo de autoconhecimento, já entrei no processo de que a consciência ela me avisa quando eu estou... A campainha toca, já ouviu falar da campainha que toca na cabeça da gente? A campainha tocou. Não, eu fiz algo errado. Porque eu já estou entrando no processo de conscientização. Isso já faz parte do processo também da vigilância, não é? Então, é importantíssimo na higienização do pensamento, primeiro a oração. E depois, a vigilância. Para que nós possamos estar atentos a nós mesmos e não ao outro. E evitar com a oração e a vigilância o medo, a intolerância, o pessimismo, a tristeza, a melancolia, de uma forma exacerbada, de uma forma doentia. Porque todos nós, de vez em quando, amanhecemos um pouco tristes, não é? Natural. Mas que isso não seja paralisante, que não impeça de nos fazer crescer. Alimentando, porque quando a gente troca essas emoções que eu falei aqui agora, alimentando em nós a fé, a força e a coragem, por dias melhores. A esperança, mas do verbo esperançar. Não é aquela esperança que a gente espera que caia tudo do céu, não é? Não é aquela esperança que a gente espera que as pessoas façam por nós mesmos. É aquela esperança da ação. A esperança de que nós possamos contribuir com o nosso próprio melhoramento. E nesta forma de tratamento que fecha todos os nossos módulos e as nossas orientações da nossa casa, do Núcleo Espírita Persevere, só nos resta começar a agir. Começar a trocar estes pensamentos. Começar a trocar a nossa faxina. Pegar o que a gente não usa, que não nos serve, que só nos adoece. Transmutar, trocar isto
porque vai alegrar a nossa vida. Trocar por flores, por música, por boas conversas, por bons lugares, por bons amigos, por boas companhias. Limpar, trocar, transmutar, ressignificar, são palavras que ecoam dentro do nosso íntimo, mas que nós possamos pôr em prática todas essas nossas vontades, mas as vontades positivas de realmente higienizar os pensamentos. E assim, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Esperamos que todos que nos ouviram, que possam se sentir mais aliviados, porque nós estamos assim nos sentindo harmônicos neste momento. E só nos resta agradecer por tudo que já aprendemos durante todo o curso e que nós possamos, mesmo na renovação ou não da nossa consulta ou do nosso tratamento, continuarmos disciplinados todas as semanas, trazendo o Evangelho vivo para as nossas casas. Vamos rezar, vamos orar através da música e agradecer todos estes momentos. Que possamos estar numa posição confortável para ouvir e agradecer por este dia e por nossa vida. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos de paz, por estes momentos de luz. Que o amor realmente seja a nossa bandeira e que ele prevaleça em nossos corações, para que todos aqueles que de nós se aproximarem sintam a energia divina do amor, o amor que transforma. Gratidão. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem.
Senhor.